A Conferência Igrejas Saudáveis Online apresenta para esta primeira plenária o pastor Fabiano Ribeiro. O pastor Fabiano é um dos pastores da Igreja da Cidade em São José dos Campos, em São Paulo. Atua também como pastor executivo da Rede de Igrejas da Cidade e nos ministérios Homens de Honra e Herança Real. É graduado em Teologia e pós-graduado em Gestão de Pessoa. É autor dos livros Derrote Mamon, Paternidade Bem Resolvida, Votos e Dízimos e Ofertas. Prepare seu coração para o que Deus tem para nos falar por meio do pastor Fabiano Ribeiro. Olá, queridos da IBC, Igreja Campos Elíseos, em Manaus. Olha, estou muito honrado em trazer esta palavra nesta conferência online desta igreja que eu e a Vivian amamos tanto. Olá, pastor Luiz Carlos, um homem do Senhor Jesus, resiliente e que ama muito a Jesus e também a sua igreja. Quero também trazer um abraço do pastor Carlito, da pastora Leila, de toda a equipe da Rede Inspire e da Igreja da Cidade. Nós amamos vocês demais. Manaus, a terra do tambaqui, né? Eu costumo dizer que é a picanha do Rio, a terra do açaí, do guaraná, um estado tão importante, o estado do Amazonas, para a nossa nação, e temos orado por vocês. E o mais especial desta terra são vocês, a Igreja do Senhor Jesus, para abençoar toda a sociedade. Estou, então, participando da conferência online, Igrejas Saudáveis, Novos Olhares, Novas Conquistas. E o tema que cabe a mim é sobrenatural. E eu quero orar neste momento para que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Igreja Batista Campos Elíseos, obrigado pelo pastor Luiz Carlos, sua família igreja, obrigado por Manaus, o teu movimento nesta terra e neste estado. Que agora o Senhor me capacite para que o teu Espírito haja, trazendo frutificação através desta palavra. Rejeitamos o que não é seu e aceitamos o que vem de ti para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu tema então é sobrenatural, e quando eu penso em sobrenatural, eu penso em ativar o céu. Então, ativando o céu, vida, igreja e sociedade. Uma frase que eu gosto muito, que eu tenho pensado sobre ela, é a seguinte: uma comunidade profética é um povo que acredita que todos podem viver o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Uma comunidade profética é um povo que acredita que todos podem viver o sobrenatural. Como o Bill Johnson escreve, não há um Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo, ele quando vem até nós, entra em nós, ele é uma pessoa e traz então a totalidade do reino. E por isso, nele, em Jesus e através do Espírito, somos capazes de ter naturalmente uma vida sobrenatural. Também uma das premissas mais importantes de uma vida de ativação do sobrenatural é a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, uma outra frase importante: nada dá a uma pessoa mais dignidade do que saber que ela pode ouvir a voz de Deus. Nos enche de dignidade, de senso de valor, a convicção de que podemos ouvir a voz de Deus, e é a partir da nossa audição que o sobrenatural acontece. Em Números 11, 25, 29, olha só que interessante esse texto. Está assim: o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, no caso Moisés, e tirou do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então,
certo jovem correu e contou a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, olha só a chave aqui, ó. Você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Uau! E que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Este é um texto que explode a nossa percepção, a nossa compreensão da vontade de Deus. Ainda na antiga aliança, no início de tudo, em relação à história do Israel histórico, para depois termos a história do Israel espiritual. Nós vemos que o desejo de Deus era fazer que o seu povo fosse encharcado da cultura do sobrenatural. Uau! Olha só, ativar o céu, essa palavra, este verbo, na verdade, que reporta uma ação, significa tornar ativo, acelerar, apressar e impulsionar. É isto que o Senhor quer para a nossa vida, uma ativação, que a nossa vida sobrenatural seja acelerada, ela seja impulsionada. Miles Monroe, ele escreveu o seguinte: quando nos tornamos cidadãos do reino dos céus, temos que aprender um pouco e desaprender um pouco. Estivemos longe da casa por tanto tempo que pensamos que somos terráqueos e que temos uma cultura terrena. O Miles também escreveu o seguinte: nós não somos terráqueos, nós somos seusáqueos. Seusáqueos, ele brinca com essa expressão. Então, quando você entra na cultura do reino, muitas coisas você precisa desaprender para que então você seja imerso na cultura do céu na terra. Pois bem, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, primeiro, edifique uma igreja que saiba honrar. Edifique uma igreja que saiba honrar. Mateus 10, 40 e 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. O texto de Joel 2, 28 e 29 está assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Vocês terão sonhos e os jovens visões. Ou seja, você respeita uma pessoa, isso se chama cultura da honra, e você ativa aquilo que aquela pessoa carrega, e então você acaba participando daquilo que você honra. Quando nós honramos em uma cultura, em uma igreja, nós ativamos aquilo que as pessoas carregam do céu. E então o ambiente fica permeado dessa unção poderosa, que é exatamente a nossa parte em repartir o que temos recebido do Espírito Santo. A cultura da honra é vital para que possamos ter uma vida sobrenatural e isto esteja na nossa família, na nossa igreja e também em nossa sociedade. A vida flui pela honra. A vida flui pela honra. Segundo, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, divulgue constantemente os testemunhos da ação do Espírito Santo. Em Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando eu digo algo que Jesus fez, eu dou a opção e a oportunidade de que as pessoas, mais pessoas, acreditem em Jesus e no seu poder. Então, o testemunho significa que foi aberto um espaço
para aquilo que ele fez novamente aconteça. Então, para que tenhamos uma cultura do sobrenatural, Igreja Batista Campos Elíseos e amigos que estão também conectados nessa conferência, é necessário nós divulgarmos os feitos do Senhor. Em terceiro, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, treine a sensibilidade para profetizar e trazer palavras de conhecimento. Palavra de conhecimento significa trazer uma palavra do céu, através da audição espiritual, que pode vir por diversas formas, inclusive visões, está direcionada ao passado e ao presente. E a profecia tem uma conexão com o futuro, mas não só para predizer, mas para dar as estratégias para que cheguemos lá. Então, numa cultura do sobrenatural, é importante você treinar a sua capacidade de profetizar. Todos nós podemos, como estilo de vida, e também trazer palavras de conhecimento. É o que está em 1 Coríntios 12, 8, 10. Aí nós vemos o dom da palavra de conhecimento e também de profecia. Mas dentro de uma cultura, vamos ter essas pessoas mais especializadas nesses dons, digamos assim, mas todos podem, como estilo de vida, neste sentido, para enraizar a cultura profética, ter palavras de conhecimento e também a profecia. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande quando recebemos, por exemplo, uma profecia. Se você olhar em 1 Timóteo 4, 14, 15, está assim, Paulo dizendo para Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas e dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, quando você recebe uma palavra, não está tudo resolvido. Deus está falando sobre o seu futuro. Você precisa criar uma estratégia para alcançar esta palavra. Então, a responsabilidade é tanto do emissor quanto do receptor. Sabe, no Salmos 139, 17 e 18, diz que os pensamentos do Senhor são preciosos a nosso respeito. Se eu os contasse, o salmista canta, seriam mais do que os grãos de areia, ou seja, no céu você é assunto. Então nós temos que trazer aquilo que está sendo dito no céu para o nosso contexto. Então, solidificaremos uma cultura profética. Aleluia! Tem promessas na sua vida, você precisa criar uma estratégia para buscá-las. Para ativar, em quarto, a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, submeta-se à disciplina espiritual da oração, do jejum e dos votos espirituais. Oração, jejum e votos. Esse é o tripé fundamental na nossa vida cristã e que vai retirando de nós o que resta de religiosidade e verticalizando a nossa vida. Em Jó 22, 27, está assim, a ele orará e ele ouvirá e você cumprirá os seus votos. Em Mateus 17, 21, um texto emblemático, poderoso, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O jejum não muda a Deus, um voto não muda a Deus, mas nos muda e sensibiliza o coração de Deus. Dan Allender, ele escreveu o seguinte, o jejum é ato de nos livrar da saciedade para ajustar nossos sentidos. Às vezes, no jejum, Deus se manifesta. Às vezes, Ele nos alimenta. E de vez em quando, Ele lança a sua glória fantástica diante de nós, como uma explosão de constelações. Ele coloca assim, quando você tem uma vida disciplinada, usando as ferramentas espirituais, uma hora você é visitado poderosamente pelo céu, mas independente dessas experiências que acontecerão e são vitais, nunca ninguém voltará do mesmo jeito. E você vai
ativando uma unção cada vez maior na sua vida e a ação do Espírito Santo vai sendo impregnada no ambiente onde você está e você coopera com a sua consagração para que então a cultura, onde você está inserido, seja sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você for fazer um voto, tome muito cuidado, ou um jejum, para algumas orientações. Eu tenho um livro chamado Votos Espirituais, você pode adquirir pela Editora Inspire. Ali eu coloco muitas orientações para que você possa realmente fazer com sabedoria e maturidade esta prática que é tão fundamental na vida cristã. Quem sabe, nesta conferência, Deus está te pedindo um tempo de jejum, um voto específico, ou mesmo intensificar a sua vida de oração, para que você passe a ser sobrenatural, de fato, e possa levar esta cultura. Em quinto, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, ore para que os doentes sejam curados e os oprimidos libertos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Ele atingido e afligido. Em Mateus 10, 1, chamando os seus 2 discípulos, deu-lhes autoridade para, aí vem a agenda dos discípulos, expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Numa cultura do sobrenatural, precisamos acreditar que Jesus é mais poderoso do que qualquer doença e que Ele quer trazer a cura e também, ao mesmo tempo, levar libertação para as pessoas no nome de Jesus, pregando um evangelho integral. Sexto, para ativar o sobrenatural na sua vida, na sua igreja e sociedade, seja fiel na entrega dos dízimos e ofertas. Em Lucas 16 está intimamente ligado o nível da ação de Deus na nossa vida com o nível da nossa fidelidade e generosidade. Olha o texto. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas um ponto anterior aí, deste texto está assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus está dizendo assim: olha, o dinheiro é um teste. Se você passar no teste do dinheiro, eu vou lhes confiar as riquezas espirituais. Então, numa cultura do sobrenatural, há uma marca. Há uma marca. E a igreja primitiva, quando acontece a descida do Espírito Santo, ela já se inicia assim, generosa. Então, não permita que a avareza te distancie do mover do Senhor. Tudo é dele. E quanto mais você entender isto, mais o seu coração estará como uma terra fértil para receber a ação do Espírito Santo em sua vida. Tem 3 níveis de entrega neste aspecto: os dízimos, as ofertas e as ofertas extravagantes. Permita o Espírito Santo te levar neste contexto. E eu creio que o sobrenatural do céu invadirá suas finanças. Shaw, no seu livro extraordinário sobre recursos financeiros, Bowles, ele escreve o seguinte: creia, recebe aí, nesse exato momento, Deus tem um mandato de libertação de recursos e finanças, de liberação de recursos e finanças que devem ser investidos em homens e mulheres que os utilizem para o avanço do reino, do seu reino. Esse suprimento está reservado àqueles que se posicionarem nessa geração, independente do custo, e entregarem a Jesus tudo o que puderem administrar, sua herança e recompensa. Receba agora a liberação do céu nesta área. Em sétimo, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida,
igreja e sociedade, em nome de Jesus, ofereça sempre uma adoração contagiante. Ofereça uma adoração contagiante como estilo de vida. Atos 16, 25, 26. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Uau! Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Bill Johnson escreve o seguinte: a adoração extrema sempre parece ser extrema tolice para aqueles que se mantêm distantes. Algumas coisas somente podem ser entendidas do lado de dentro. Esse é o caso da adoração autêntica. Costumo dizer que a adoração é o combustível do profético. Onde há um povo rendido a Deus em adoração, o sobrenatural acontece. Oitavo, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, resolva bem sua paternidade espiritual, porque a unção, ela é compartilhada e precisamos da unção que a nossa liderança, os nossos pais espirituais, as pessoas que nos influenciam desde a nossa casa, possuem, para que então aquilo que é a nossa parte seja agregado à parte daquilo que recebemos dos outros. E então a nossa espiritualidade vai fluir em outros níveis, em novos níveis. Salmos 27:4, uma coisa pediu ao Senhor, eu que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. A vida flui pela honra e o nosso destino passa pelas mãos dos nossos pais. Bob Surge escreveu o seguinte: fidelidade é uma lealdade nobre, inabalável, que é arraigada na fé e no amor, que une corações em um propósito comum. Aonde você escolhe depositar sua fidelidade pode ser a decisão mais importante de toda a sua vida. Não existe uma cultura sustentável do sobrenatural sem o coração do filho estar conectado a do pai e o coração do pai ao coração do filho. Malaquias 4:6. Indo para o final, nono, potencialize e organize os ministérios proféticos. Como que você instala uma cultura profética a partir da sua vida? Você precisa fazer uma boa gestão daquilo que Deus está derramando. Então, os ministérios proféticos, eles precisam ser conduzidos de uma forma sábia, com excelência, digo, e com discipulado. Efésios 4, 11 e 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, um profeta deve gerar outro profeta. E os profetas, como dom de governo, são os guardiões do sobrenatural dentro de uma cultura. Mas eles são os guardiões no sentido de ativar, não guardiões no sentido de que só nós experimentaremos o sobrenatural. Então é muito importante, na medida que a igreja vai amadurecendo e expandindo no sobrenatural, organizar as frentes, os ministérios, para que, através do apostólico, o profético possa avançar e toda a igreja, crianças, jovens, adultos e anciãos, possam então viver o sobrenatural como estilo de vida. E por último, para ativar a atmosfera do sobrenatural na sua vida, igreja e sociedade, pregue sobre a graça e arrependimento. Graça e arrependimento. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas sempre com um olhar de graça. Conheço um profeta chamado Dan, que ele escreveu o seguinte: você é um ambiente de graça, ao profetizar, você fixa os seus olhos espirituais mais no ouro do que no lixo.
Você profetiza para reluzir o ouro que as pessoas carregam. Eu quero, neste final, orar por você e declarar Isaías 43:19. Vejam, Igreja Batista Campos Elíseos, Pastor Luiz Carlos, todos que estão nesta conferência tão importante. Vejam, estou fazendo uma coisa nova sobre Manaus e sobre a nossa nação e nações. E ela já está surgindo. Um novo nível do derramar do Espírito Santo está chegando. E você faz parte disso. A partir de hoje, o sobrenatural será natural sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, ativa o teu poder sobre cada vida agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos tome por completo. Por completo. Espírito Santo, nos envolva em uma sede nova e maior por Deus. E que em nome de Jesus, Espírito Santo, que você nos leve para os momentos decisivos de uma rendição completa, para que definitivamente o céu nos toque, para que a nossa vida não seja a mesma, a nossa igreja e a sociedade. Eu oro abençoando os teus filhos e filhas, com este tempo ativado a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Recebeu? Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer estar aqui ministrando e que em nome de Jesus, que o Senhor continue falando neste tempo, nesta amada igreja e por meio desta conferência, em nome de Jesus. Um abração e até mais.